Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. O título na minha Bíblia: A segunda multiplicação dos pães e peixe. Existem muitas verdades aqui e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos aqui. O versículo 29 vai dizer que partiu Jesus dali e chegou ao mar da Galileia. Jesus estava ali à beira do mar, na praia, num lugar plano. E no mesmo versículo vai dizer que Jesus sobe para o monte e se assenta ali. Jesus estava num lugar plano, mas ele sobe e vai para cima de um monte. Versículo 30 diz que o povo estava trazendo para ele coxo, cego, mudo, aleijados. E essas pessoas estavam vindo, buscando assim chegar até Jesus. Talvez eles souberam, olha, Jesus está na beira ali da praia, ali, um lugar acessível de chegar. Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Ele sabia que as pessoas estavam indo até ele. Seria muito mais fácil, na ótica humana, se eles ficassem esperando ali, se Jesus ficasse esperando eles na praia. Muito mais fácil. Mas o Senhor resolve complicar um pouquinho. Ele sobe sobre o monte e fica lá no monte. E eu penso que talvez muitos chegaram até ali naquela praia ali, e Jesus não estava mais ali. Falaram, está lá em cima do monte. O mar da Galileia, o lago de Genezaré, ele era cercado por muitas montanhas. Jesus escolheu uma montanha ali e foi para cima da montanha. Muitos devem ter desistido, mas a grande maioria perseverou ali. Não desistam. Quem sabe você está perto de alcançar a sua bênção e surgiu uma dificuldade, você está querendo desistir, querendo parar, mas vale a pena se esforçar mais um pouco, caminhar mais um pouco, até mesmo nos montes e nas dificuldades o Senhor tem um propósito. Então nós vemos que Jesus subiu para cima do monte e ficou ali. Eu fiquei imaginando um cego subindo esse monte, um coxo para subir nessa montanha. Certamente foi dificultoso, mas alguém teve que guiar aquele cego para aquela montanha. Alguém precisou de ser um apoio daquele coxo para aquela montanha para chegar até Jesus. Houve uma união ali. A dificuldade criou uma união entre aquelas pessoas para chegar até Jesus. O serviço de levar essas pessoas até Jesus é a igreja. Nós vamos encontrar com pessoas nessa vida, às vezes com a visão um pouco obscura, ou vamos encontrar com pessoas paralíticas na fé, que precisam chegar até Jesus. E esse é o papel da igreja, de apoiar, amparar as pessoas, levar até o Senhor. As pessoas sabem que eu trabalho como bombeiro. E às vezes como bombeiro eu me deparo com pessoas feridas e machucadas. E o papel meu e dos outros bombeiros que trabalham comigo é pegar aquelas pessoas e levar até o médico. E o médico vai fazer de tudo para curá-las. Mas com Jesus é diferente. Todas as pessoas, se nós levarmos até Jesus, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor opera o milagre, porque Ele detém todo o poder, Ele detém toda a autoridade, todo o poder está nas mãos dEle. E nós vemos aqui que o Senhor curou todas as pessoas. E vai dizer que no versículo seguinte, que o nome de Deus foi glorificado. Valeu a pena caminhar mais um pouco. Valeu a pena se esforçar mais um pouco. Houve uma união daquelas pessoas. E eles chegaram até o Senhor curou a todos. Então nós vemos agora no versículo 32, que Jesus chama os seus discípulos e falou assim, olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Eles estão comigo há 3 dias, eu não posso despedir eles assim. Eles vão desfalecer pelo caminho. Jesus havia alimentado curado aquelas pessoas. Mas agora ele estava preocupado que elas não desfalecessem no meio do caminho. O Senhor queria alimentar aquelas pessoas. Nós vemos aqui o Senhor preocupando com a necessidade física daquelas pessoas. O Senhor se preocupa com as nossas necessidades, com a nossa dificuldade. Tem momentos que nós, no meio da dificuldade, nós pensamos, parece que Deus não está me vendo, parece que o Senhor não se preocupa
com os meus sofrimentos, com as minhas dificuldades. Mas fica tranquilo, o Senhor preocupa com as suas dificuldades, o Senhor preocupa com as suas necessidades, Ele tem prazer em te abençoar, tem prazer em abrir as portas, em ordenar a bênção para a sua vida e para a minha vida. Então o Senhor disse, eu tenho compaixão, um sentimento de amor por aquelas pessoas. O Senhor se preocupou, o Senhor não queria que ela desfalecesse no caminho. O Senhor não quer que nós venhamos desfalecer no meio do caminho. Para mim não desfalecer, eu tenho que me alimentar. E Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que alimentar da palavra, nos fortalecer da palavra. No meio da correria da vida, nós temos que parar, fazer como que Maria fez ali. Sentar aos pés do Senhor e alimentar da palavra. Porque a palavra gera fé e nos fortalece. E nos dá vigor para continuarmos a caminhada, a jornada. Então o Senhor preocupou ali com as pessoas. E o Senhor vai testar os discípulos. O Senhor, no versículo 33, os discípulos falam assim, de onde que vai vir num deserto tantos pães para saciar tamanha multidão? O interessante é que o título aqui é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus já havia feito o milagre da mesma forma, mas os discípulos parece que estavam com o coração endurecido por estar ali no meio daquele deserto, e eles começaram a achar que seria na força, ou na estrutura, ou na sabedoria deles, mas eles esqueceram das experiências que eles já tiveram com o Senhor anteriormente. Nós não podemos esquecer das experiências que nós já tivemos com Deus. Não podemos. O nosso Deus é um Deus poderoso. As nossas experiências passadas têm que servir de combustível para nós enfrentarmos as próximas. Não podemos esquecer na hora que está enfrentando o gigante, na hora que estamos passando pelas lutas, esquecer das coisas. E os discípulos estavam com a mente cauterizada. E no 34 eles falam assim, Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E eles falam assim, temos 7 pães e poucos peixes. Mas já era o bastante. O Senhor não precisa de muito. Ele não precisa de muito, mas ele precisa de coração sincero, de pessoas dispostas. O Senhor não está preocupado em quantidade, Ele quer qualidade. Mas é lógico, Ele quer que a igreja cresça. Ele quer que ela cresça, multiplique, que mais pessoas sejam alcançadas pelo seu amor. Mas o Senhor quer pessoas sinceras. E aqui ele diz, 7 pães e poucos peixinhos, é o bastante. Quando Gideão foi enfrentar ali os midianitas, a princípio 32.000 homens foram com ele, mas o Senhor olhou e falou, é muito. Fala para os medrosos, covardes voltarem. E 22.000 voltou, ficou 10.000. E o Senhor falou, ainda é muito. E o Senhor fez uma prova ali, sobrou só 300. Falei, é o suficiente. 300 homens. O Senhor foi lá e fez o milagre. Porque era Deus que ia operar, era Deus que ia guerrear. O Senhor não precisa de muito. O Senhor com você é mais do que a maioria. Fique tranquilo, o Senhor do nosso lado já basta. O Senhor do nosso lado já é garantia de vitória. Então ele pegou aqui 7 pães e poucos peixes. Ele manda aquela multidão se assentar. Ele organiza ali aquelas pessoas para depois fazer um milagre. Para o Senhor operar um milagre na minha vida, na sua vida, nós temos que nos organizar. Ele sentou, no primeiro milagre ele fez 50-50 e depois operou o milagre. Mas nós temos que fazer isso. Não podemos viver uma vida desorganizada, de qualquer forma, de qualquer jeito, mas nós temos que organizar a nossa vida e sentar aos pés do Senhor, descansar no Senhor. E depois que ele fez isso, no 36 vai dizer que ele tomou os 7 pães, os peixinhos, deu graça, partiu e deu aos discípulos. Jesus podia ter pegado aqueles pães e aqueles peixes, multiplicado e entregar direto à multidão, mas ele não fez isso. Primeiro entregou para os discípulos, primeiro entregou para a igreja. Nós temos que parar, nos assentar aos pés do Senhor e nos alimentar da palavra, nos encher do pão. Jesus, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós temos que nos encher do Senhor, nos encher da palavra. O Senhor falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras,
do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós temos que nos encher da palavra, estar cheio da palavra, para que nós possamos entregar à multidão. Na nossa caminhada nessa terra, nós vamos encontrar com pessoas carentes, famintas, que precisam de ser alimentadas, e seremos nós. Então primeiro nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui, enche-me, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Porque Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos encontrar pessoas aí nesse mundo que precisam ser alimentadas, e nós temos que estar cheios de pão para entregar a elas. O pão vivo que desceu do céu. E depois que todos comeram, o versículo 37 vai dizer isso, eles ficaram saciados. Nós temos que entregar a palavra para as pessoas venham ser saciadas, alimentadas, fortalecidas com a palavra. Mas sobrou 7 cestos ali, cheios de pedaços de pão sobre o peixe. O que eu entendo por isso? Por mais que eu venha aqui, cave, toque na vida da palavra, sempre vai ter mais. Depois que eu acabar de ministrar essa palavra, eu vou sentar e falar: nossa, podia ter falado isso, podia também ter pensado dessa forma, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de bênção. Eu posso cavar e cavar, sempre vai ter mais tesouro, sempre vai ter mais bênção, sempre vai ter mais alimento, sempre vai ter mais vida. E depois vai dizer que sobrou, sempre vai sobrar. E diz que os que alimentaram foram mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E depois no versículo 39, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu para outro território. Jesus não parava, estava sempre em movimento, sempre preocupado, porque ele sabia que o tempo dele como homem nessa terra seria pouco. Foi apenas 3 anos e meio de ministério, mas ele queria aproveitar o tempo dele no máximo para fazer a boa obra. E nós temos que aproveitar o nosso tempo aqui nessa terra. Nós não podemos ficar como Marta, preocupados, correndo para cá e para lá. Nós temos que parar, nos encher da palavra, nos encher com a presença do Senhor e ser útil, ser canal de bênção na mão de Deus e fazer a obra do Senhor, não parar, não desanimar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.